Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar sobre eletrocardiograma. Vamos entender o que é esse mecanismo, esse exame, algumas considerações sobre o processo de interpretação. Lembrando, quem faz um laudo de eletrocardiograma vai ser o médico cardiologista. Então, a nossa função vai ser apenas um caráter de conhecimento, de interpretação de alguns dados, entendeu? Para ser aplicado em diversas áreas da saúde. Então, vamos lá. Precisamente, vou compartilhar a tela com vocês. Slide. Pronto. Isso. Então, vamos lá, pessoal. O que é o eletrocardiograma? Nosso coração, ele tem atividade elétrica, desencadeia várias atividades elétricas dentro de um ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco a gente viu nas aulas anteriores, né? O que é um ciclo cardíaco? Então, o eletrocardiograma nada mais, nada menos que é um exame, tá? Que faz a interpretação dessa atividade elétrica cardíaca através de um registro em ondas elétricas. Então, essas ondas elétricas, desta forma, tá? Essa atividade elétrica em forma de ondas é composto por um ciclo cardíaco. Então, aqui nós temos a representação do que seria um ciclo cardíaco, tá? Registrado através de ondas elétricas dentro de um eletrocardiograma. Claro que essas ondas estão de caráter dentro de um ciclo cardíaco normal, sem patologia. Tá? As principais funções e informações que o eletrocardiograma vai nos fornecer vai ser em relação à frequência, ritmo, eixo, hipertrofia e infarto. Então, cada item desse é composto por informações que vão ser registradas em forma de atividade elétrica para interpretação de algum laudo patológico ou dentro de um laudo de normalidade também. Então, veja bem, o que seria essa frequência? Frequência cardíaca. Então, vamos lá. Aqui, nós temos um exemplo de uma atividade elétrica cardíaca, onde nós temos variações de frequências cardíacas. Então, dentro da associação de cardiologia, pessoal, precisamente, na literatura também, quando um coração ele bate acima de 100 batimentos por minuto, estamos falando de uma taquicardia. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo, esses dois primeiros aqui, exemplos de quê? De um coração taquicárdio. Olha a frequência que está cada ciclo cardíaco. Então, aqui está considerando que um coração está no estado taquicárdio, onde que ele está batendo mais de 100 vezes por minuto. Tá? Então, aqui nesse centro, pessoal, seria precisamente uma questão de um eletrocardiograma dentro da normalidade. Tá? E aqui mais embaixo nós poderíamos ter um exemplo de quê? De um estado onde ele está em bradicardia, ou seja, ele está, dentro da literatura traz abaixo de 60 BPM, tá? Batimento por minuto, ou, de acordo com a Associação de Cardiologia, está considerando mais um estado bradicárdio, onde ele está o quê? Abaixo de 50 batimentos por minuto. Então, a frequência que ele está de um ciclo cardíaco para o outro, tá? Está o quê? Está muito lento, ou seja, mais ou menos 50 BPM por minuto. Tá? Em questão do eixo, algumas informações do ritmo, por exemplo. Quando a gente fala que o coração está, a informação de ritmo, precisamente nossos átrios e ventrículos, eles têm um quê? Um ritmo cardíaco, um ritmo de batimento diferente. Átrios e ventrículos, eles têm que ter
contrações em períodos diferentes, justamente para manter o ciclo cardíaco funcionando. Então, átrios e ventrículos, eles são controlados pelos nódulos sinoatrial e atrioventricular, tá? Então, eles têm que ter um mecanismo de despolarização também diferente, e um tempo de despolarização diferente, justamente para manter uma contração cardíaca de átrios e ventrículos em frações de segundos diferentes, em diferentes tempos, justamente para ter a manutenção de empurrar esse sangue sempre para frente. Tá? A questão do eixo, precisamente, quando a gente fala de um eixo, o que está abaixo na figura, pessoal, nós interpretamos como eixo negativo, quando está alto, nós interpretamos como eixo positivo. Então, com essas atividades elétricas, algumas atividades, elas têm que estar, por exemplo, em eixos positivos e outras em eixos negativos. Como eu disse, a interpretação patológica da atividade elétrica, ela é responsabilidade de um médico cardiologista, ok? Mas se a gente analisar, vamos lá. O que é importante para a gente analisar dentro do eletrocardiograma, entender? Tá? Nós vamos conseguir colocar todo o nosso ciclo cardíaco em diferentes momentos dessas atividades elétricas dentro do eletrocardiograma. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, tá, o que seria o ciclo cardíaco sendo analisado pelo eletrocardiograma. Então, vamos lá. O ciclo cardíaco, ele sempre vai iniciar com a despolarização dos átomos, correto? Então, vamos lá. Então, vamos considerar, quando está de amarelo, um processo chamado de despolarização. Quando está em vermelho, de repolarização. Ou seja, de amarelo, ele está num processo de contração muscular, e quando está em vermelho, repolarização, ele está no processo de relaxamento muscular. Então, o nosso ciclo cardíaco, ele vai iniciar uma despolarização lá no nódulo sinoatrial, tá? E vai iniciar a contração dos átrios. Vamos lá. No eletrocardiograma, pessoal, a nossa despolarização dos átrios, ele é representada através da onda P. Ela tem uma deflexão positiva, ou seja, ela está acima do eixo, tá? Então, ela vai ser a primeira onda representada dentro do eletrocardiograma. No ciclo cardíaco, após a contração muscular dos átrios, aqui, então aqui eu vou iniciar a despolarização, ou seja, a contração dos átrios, e aqui eu vou ter a contração total, certo? A partir daí, eu vou ter uma transmissão entre átrio e ventrículo, ou seja, do nódulo sinoatrial, aqui, para o nódulo atrioventricular. Então, aqui eu vou mostrar para vocês esse intervalo, esse pequeno intervalo, deixa eu voltar no outro slide aqui, ó, esse intervalo PR, tá aqui, ó, ou seja, esse intervalo PR está identificando como um intervalo de transmissão entre átrio, aqui na onda P, eu despolarizei meus átrios, e eu vou ter um intervalo de transmissão entre átrio e ventrículo. Voltando ao outro slide, pessoal, então eu passei esse intervalo PR, agora eu vou iniciar o quê? O relaxamento, a repolarização dos átrios e iniciar a minha despolarização ventricular, representado pela onda QRS. Então, neste momento aqui do ciclo cardíaco, pessoal, é um momento que eu tenho maior atividade elétrica, porque o ventrículo direito, ele está injetando sangue até os pulmões, para fazer o processo de hematose, ou seja, a oxigenação sanguínea, e meu ventrículo esquerdo está ejetando sangue para o corpo. Então, é um momento que eu vou ter uma maior atividade elétrica
cardíaco. Então, eu vou iniciar minha despolarização ventricular, ou seja, minha contração dos ventrículos, pela onda QRS, tá? E aqui eu vou ter o quê? Uma contração total dos meus ventrículos. Nesse processo de contração total, ou seja, despolarização, eu vou ter que começar a fazer o quê? Um processo de relaxamento, ou seja, repolarização. Então, eu vou iniciar um processo na junção J, tá? Ou seja, eu vou começar o quê? Relaxar os meus ventrículos. Então, está aqui demonstrando o meu processo de relaxamento ventricular, tá? Inicial, pela junção J. E nessa junção J, pessoal, principalmente em relação ao infarto, é o que mais é mostrado, tá? Nessa junção J. Por quê? É neste momento que meu coração ele precisa de relaxar. Desculpa, os ventrículos precisam ter um relaxamento. Então, aqui, nós vamos ter que ter uma transmissão sem atividade elétrica, é um processo neutro. Eu não posso ter uma atividade de contração, eu tenho que ter um processo de relaxamento ventricular. Então, quando eu tenho, por exemplo, um vaso sanguíneo, uma artéria obstruída, os meus ventrículos, eles não conseguem relaxar porque ele tem que empurrar o sangue. Ele precisa empurrar esse sangue para acontecer o relaxamento. Então, quando eu não tenho um relaxamento ventricular, é mostrado principalmente nessa junção J. Então, aqui eu vou iniciar meu processo de relaxamento ventricular, e aqui eu já vou ter o quê? Na onda T, um relaxamento, uma atividade já de iniciar um outro ciclo cardíaco, tá bom? Uma atividade elétrica aqui na onda T, certo? Aqui eu tenho um relaxamento total dos meus ventrículos para iniciar o quê? Um novo ciclo cardíaco. Mesmo processo contínuo. Iniciar relaxamento ventricular, após, depois, iniciar de novo uma despolarização dos meus átrios através do nódulo sinoatrial. Correto? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, como seria um funcionamento, tá? Aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Que seria um funcionamento de um eletrocardiograma continuamente. Então, aqui nós temos aqui o exemplo da onda P, PRS e a onda T, tá? Então, a onda P, nossa despolarização dos átrios, correto? Então, aqui nós temos o intervalo, inicio a onda PRS, ou seja, aquela atividade de despolarização ventricular, a onda T final, o processo de repolarização ventricular e o início da despolarização atrial novamente para um novo ciclo. Então, aqui nós temos a representatividade de uma atividade elétrica de um ciclo cardíaco no eletrocardiograma, dentro das condições normais. Correto? Outras informações em relação ao sistema cardíaco, pessoal, nós temos os choques cardiogênicos. O que é choque cardiogênico? Então, às vezes você está lá vendo um filme, uma novela, e você tem, às vezes, uma informação lá, a pessoa está entrando em choque por algum motivo. O que é esse choque? Choque cardiogênico. É a insuficiência do débito cardíaco, ou seja, não está tendo fluxo sanguíneo por algum motivo. Então, a pessoa pode entrar em choque, tá? Por insuficiência de circulação sanguínea. Então, os três principais tipos de choque são esses aqui, ó. Hipovolêmico. O que é um choque hipovolêmico? A pessoa, por exemplo, ela recebeu uma hemorragia interna ou externa e está perdendo muito sangue. Então, ou seja, ela vai ter uma insuficiência de fluxo sanguíneo por perda de sangue. Então, ela vai entrar em choque hipovolêmico.
No caso do choque neurogênico, pessoal, já é delimitado principalmente algum trauma, um trauma de estresse, principalmente. Então, a pessoa está lá no estado de estresse nervoso, recebeu uma notícia péssima ou até ótima, né? Então, a pessoa entrou em choque por estresse neural, né? Um estresse nervoso. Então, o sistema cardíaco, como ele é controlado pelo meu sistema nervoso, pessoal, então, dependendo de um estresse nervoso, a pessoa ela entra em colapso pelo próprio estresse neural, que corresponde à influência no controle cardíaco. Então, a pessoa pode entrar em choque por estresse nervoso também. Já o choque anafilático, ele é baseado principalmente numa reação alérgica, né, por alguma medicação, algum alimento. Uma pessoa, às vezes até uma picada de abelha, a pessoa pode, dependendo da pessoa que tiver alergia, ela pode entrar em choque anafilático, tá? Então, ela causa o quê? Uma insuficiência de fluxo sanguíneo por uma reação alérgica no sistema que pode agredir o sistema cardíaco. Ok? Então, pessoal, aqui foi a nossa pequena aula, né, de introdução de base de eletrocardiograma para vocês, ok? Onde nós discutimos que o eletrocardiograma, ele representa, né, em forma de ondas, a nossa atividade elétrica cardíaca, e vai fornecer principalmente essas informações de frequência cardíaca, o ritmo cardíaco, né, contração de átrios e ventrículos, a questão do eixo, a hipertrofia e principalmente o infarto. No caso da hipertrofia, pessoal, o eletrocardiograma ele não é tão eficiente assim. Por quê? Vamos hipoteticamente imaginar uma situação. Quando a gente compara um paciente patológico, vamos lá, ele está com doença de Chagas, a pessoa fez lá o exame, Machado Guerreiro, foi detectado doença de Chagas. A doença de Chagas, ela causa já uma hipertrofia patológica, né, cardíaca, onde o coração vai crescer. O que é hipertrofia? Ela vai aumentar esse volume, no caso, esse volume cardíaco. Então, o coração ele vai ficar muito grande. Ele acaba o quê? Ele acaba diminuindo a frequência cardíaca, porque ele precisa bater menos vezes por minuto. Deixa eu desligar esse... Pronto. Ele precisa bater menos vezes por minuto, causando uma bradicardia, ou seja, uma menor batimento cardíaco por minuto, tá? E uma outra situação, vamos imaginar uma pessoa aí que tem 5 a 10 anos, que ela corre todos os dias 5 a 10 quilômetros, entendeu? Então, fisiologicamente, pessoal, uma pessoa ativa em exercício também causa uma hipertrofia cardíaca. Tá? Então, esse corredor aí, pessoa que corre de 5 a 10 quilômetros por dia, só um exemplo, tá? Atividade do exercício físico que causa hipertrofia cardíaca, a pessoa também vai ser detectada hipertrofia cardíaca. Então, quando é detectado dentro do eletrocardiograma hipertrofia cardíaca, tá? Precisa ter uma análise de outros exames para detectar, né? Até a anamnese da pessoa pergunta lá, você pratica exercício físico, por exemplo, continuamente, quanto tempo? Se a pessoa não pratica e tem muito tempo que não praticou, claro que tem que fazer outros exames para detectar principalmente o que é essa causa dessa hipertrofia cardíaca. Ok? Então, pessoal, a gente finaliza aqui, tá, a nossa aulinha de hoje a respeito do eletrocardiograma e o ciclo cardíaco. Ok? Valeu, até a próxima.